Hoje trazemos aqui uma entrevista especial com o secretário de Estado da Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto, eleito também deputado federal para a partir do ano que vem. E o assunto é as questões voltadas à saúde nesse pós-Covid. A gente vem notando, como já frisei ali no bloco anterior, a queda do número de pessoas vacinadas, isso no modo geral. Mas o que preocupa mesmo são as crianças, né? Doenças aí que estavam já erradicadas há um bom tempo e essas vacinas são prioritariamente dadas ali na infância, até os 5 anos, e essas crianças hoje estão desprotegidas. É um perigo imenso, porque a gente abre espaço para essas doenças até então erradicadas e que são doenças que não têm cura, não é? Vou fazer um tratamento médico ali em uma semana, um mês, vai estar bom de novo. Não, infelizmente, doenças como a questão da paralisia infantil não tem cura. Então, vamos condenar essa criança a ficar numa cadeira de rodas ou numa cama para o resto da vida pela irresponsabilidade dos pais. E isso tem piorado ainda a partir da questão da Covid-19, entre os anos de 2020 e 2021. Mas não é só a questão da vacinação. A gente teve aí nas últimas campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, e espero que esse ano a coisa seja bem diferente, também na queda da procura desses exames preventivos. As pessoas assustadas com a Covid, mas esquecem que existem outras doenças que também podem matar, o câncer é uma delas. E aí então não fizeram seus exames preventivos. E o que mais preocupa ainda é a questão da saúde mental. Por quê? A gente tem notado aqui na nossa região, né, um número absurdo de situações de tentativas até de suicídio. Bom, a tentativa de suicídio ou o suicídio em si já é então ali o estopim da coisa, quando a pessoa já está no seu último limite. Se a gente tem um número alto de situações de tentativas de suicídios ou de suicídios consumados, é sinal que a coisa não anda boa. Sem falar nos índices de pessoas com transtornos de ansiedade, de depressão, e aí entramos no problema, né, da infraestrutura da saúde pública no Brasil quanto à saúde mental. Temos poucos profissionais atuando e a demanda é muito grande. Hoje, eu duvido, em qualquer lugar do país, que você chegue... Hoje é sábado, né? Mas se fosse um dia de semana, eu chegasse hoje e conseguiria um atendimento para hoje com um psicólogo. Vai ser agendado, mas e para quando? E a pessoa que está com esse pensamento suicida, ela não vai... mês que vem vai ser a consulta, daqui a 15 dias, então tá bom, então eu vou esperar para mim tentar suicídio daqui a 15 dias. Você acha mesmo que a pessoa vai esperar se ela está precisando de ajuda para agora? Então é um grande gargalo que a saúde pública, não só do Paraná, mas a nível de Brasil, precisa trabalhar com urgência. Esses assuntos foram debatidos nessa entrevista cedida aí pelo secretário de Saúde, Beto Preto. Vejo que nós temos vários gargalos. São 4 que eu tenho identificado principais. Mas antes de falar dos gargalos, quero te falar da vacina. Eu tinha 7 anos de idade, em 1975, e houve um surto de meningite meningocócica em Londrina. E a saúde pública da época identificou a necessidade de uma vacinação em massa de crianças contra a meningite. E de repente nós estávamos lá frente a frente com as pessoas da saúde pública daquela época, e eles nos orientavam a fazer uma fila nas escolas, estava no 2º ano primário, e vacina com pistola, que nem existe mais hoje para o ser humano, né? Tem que trocar agulha, é a vacina hoje individual. E não tinha essa questão de o pai e a mãe autorizar ou não autorizar, vacinava todo mundo. A vacina era muito mais impura do que é hoje. Hoje tem boas práticas de fabricação. E ao longo do tempo nós sofremos essa botaria do movimento antivacina, e que hoje nos coloca frente a frente com dilemas de ter que convencer as pessoas ainda que a vacina é importante. Somos todos filhos da vacinação. A gente toma vacina contra tuberculose, vacina contra sarampo, contra cachumba, contra rubéola, vacina contra a poliomielite está erradicada no país. Então, toda essa nuvem ideológica que veio agora nesse momento, sim e não, acabou atrapalhando a saúde pública tomar as decisões necessárias. Tanto é que nós tivemos uma boa adesão à vacina do Covid, e do lado de cá, as vacinas não Covid, as vacinas tradicionais do calendário, ficaram relegadas a um segundo plano.
E esse relegar a um segundo plano nos traz agora para o setor de saúde, secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde, o próprio Ministério, que ainda demora a entender toda essa lógica, como a necessidade de novas abordagens. Porque, a nível de Brasil, metade da população não foi vacinada contra pólio, na população até 5 anos. Aqui no Paraná nós conseguimos bater 72%, ainda já é um número melhor, mas também é aquém daquilo que nós precisamos. Então, estes são os gargalos que tem pela frente. Primeiro, acumularam-se muitas cirurgias eletivas. Estamos montando estratégias, e aqui no Paraná uma estratégia paranaense, é o maior investimento de cirurgias eletivas de todos os tempos, é o que o governo Ratinho Júnior está fazendo nesse momento. Historicamente eram 10, 12 milhões por ano em mutirões de cirurgias eletivas. Nós montamos uma estratégia de 150 milhões, 2021 para 2022, e nesse ano ainda o governador Ratinho Júnior autoriza mais 150 milhões para os municípios e hospitais poderem dar vazão aos pacientes que aguardam há muito tempo cirurgias eletivas. Segundo gargalo, a retomada, que não é de um dia para o outro, mas é gradual, é paulatina, dos cuidados com doenças crônicas, cuidado do hipertenso mais de perto, cuidado do hipertenso diabético, do asmático, fazer a coleta dos exames preventivos de câncer de colo de útero, cuidar dessa vacinação não Covid. Isso tudo faz parte da atenção primária em saúde, que todos os municípios paranaenses têm as suas estruturas. Temos que trazer a população mais perto, novamente. Terceiro gargalo, reabilitação dos sequelados do Covid. Se nós já tínhamos um número grande de cidadãos que precisavam de serviços de reabilitação, de fisioterapia, nesse momento nós temos também um número enorme de cidadãos que tiveram algum tipo de sequela. E a sequela vem daquele cidadão paranaense que ficou internado, entubado numa UTI, e vem também daquele outro que não teve a necessidade da internação, mas que apresenta algum sintoma que pode ser ligado a um quadro de Covid. E um quarto ponto de gargalo, que é o gargalo que não é palpável. É o gargalo que às vezes pode estar do nosso lado e a gente não entendeu. Depois de falar de tanta dor física, dor d'alma, depois de tanto luto, da perda de pessoas próximas, nós temos um gargalo de saúde mental, que também é um preparo. Recentemente a Secretaria lançou um curso de 16 horas de atualização da estratificação de risco na saúde mental para todas as equipes de saúde primária nos municípios. É um processo delongado, não se resolve em 2 meses, em 3 meses. É algo para 5, 8, 10 anos. E necessita também colocar a política de saúde mental na pauta. Eu participei lá no início do século XXI, quando ainda era do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, depois do Conselho Nacional de Saúde, da vinda da reforma psiquiátrica, da nova lei antimanicomial. E a promessa é que o dinheiro dos manicômios iria totalmente para os CAPs de atenção, centros de atenção psicossocial, para tratamento de saúde mental. Isso não se configurou, não aconteceu dessa forma. Um pouco mais de 20% desse recurso viraram CAPs em todo o país. Hoje nós temos a necessidade de abrir portas para a saúde mental. Não apenas nos CAPs, mas montar uma estratégia diferente. Então nós temos muitas pautas. E o enfrentamento acontece hoje, acontece amanhã, acontece semana que vem, acontece daqui 15 dias. Abriu um dia útil, tem lá alguém precisando de atendimento. E também fora do dia útil. Saúde mental é todo dia. É um desafio do futuro próximo, né? Formar mais profissionais, capacitar mais equipe à disposição de entender a saúde mental. A saúde mental sempre foi, eu não diria relegada a um segundo plano, mas ela sempre teve vida própria numa seara, num caminho próprio. Nós precisamos colocar mais pessoas nesse caminho para entender esse contexto. Esse é o esforço de sempre. Agora, mais do que nunca, na pandemia, isso aflorou. Aflorou a necessidade de olhar para isso também. Então, nós temos muitos desafios, muitos gargalos.
Saúde pública é algo que eu tenho falado muito sobre isso. Em saúde, diferente de pavimentar uma estrada ou ainda de fazer acontecer este ou aquela ação administrativa, qualquer que seja a política pública, em saúde nunca há missão cumprida. Ela existe sim, a missão sendo cumprida. Porque ao longo do cumprimento desta missão, outras já vão se juntando, pessoas vão adoecendo e vão precisando também do apoio, do atendimento, da acolhida dos profissionais de saúde. Nós falamos de saúde como cura, mas nós tratamos também, na porta de entrada de hospitais, de pessoas que estão à espera de um atendimento que sequer são doentes, como no caso das gestantes. Elas estão num processo de saúde, chegando no momento de dar luz. Então veja, as disparidades de situações que a saúde trata nos revela a necessidade de fortalecer essas políticas, de dar mais retaguarda para tudo isso. E só acontece com orçamento à disposição. Caso contrário, a gente tem dificuldades de cumprir o que está escrito na Constituição. Os estados, os municípios hoje estão com muitas ações das políticas de saúde sendo colocadas na sua conta. Mas é importante que o mais poderoso dos orçamentos possa continuar nos ajudando e nos financiando, que é o caso, claramente, do orçamento da União, o orçamento do Ministério da Saúde.